Marcelo, tudo bem? Boa noite, tudo bom, Geise? Tudo bem. Um prazer enorme estar recebendo você aqui. Mucho Prazer meu gusto de também. estar Sim, recibiendo a Marcelo, que es nuestro invitado, que es el responsable por la Agenda Cultural de Brasilia. O sea que es un honor para mí estar recibiendo a esta persona. Bom, Marcelo, eu queria que você pudesse contar um pouco, já que a gente está fazendo essa live principalmente pelo aniversário de Brasília, né, 60 anos. Então, eu gostaria de sim, saber um pouco sobre a história de Brasília, um pouco sobre a sua história. claro, eu agradeço. Primeiro agradeço o convite mais uma vez. É um prazer estar aqui com você. Bom, Brasília completou agora dia 21 de abril, 60 anos, né? E Brasília nasceu de uma visão de Dom Bosco, né? As pessoas que moram em Brasília sabem dessa história, né? Mas muita gente não sabe, então eu vou contar um pouquinho. Dom Bosco foi um sacerdote italiano que nasceu em 1815 e morreu em 1888. E ele teve um sonho que entre os paralelos 15 e 20 teria uma terra de muita abundância, que ia jorrar leite e mel, né? E que ele teve uma visão que ele acompanhou com um anjo, acompanhou por cima das cordilheiras dos Andes, da Bolívia, da Argentina, ou seja, ele não conhecia nem sequer a América do Sul, né? Não sabia, em 1800, Brasília nem existia, na verdade, né? Brasília tem Claro, 60 anos. Então, e ele falou que era uma terra que também, entre os paralelos 15 e 20, que está às beiras de um lago, né? E Brasília não tinha lago, Brasília não existia lago em Brasília, né? Então foi implantado um lago claro. artificial, inclusive. Foi implantado um lago artificial para que também pudesse cumprir a profecia de Dom Bosco, né? Que era entre os paralelos 15 e 20. Então, Brasília é uma cidade muito nova, né? 60 anos é considerada uma cidade muito nova ainda. Mas a gente já tem uma identidade cultural muito grande, né? Por ter pessoas de Claro. todo o Brasil, por ter pessoas de todo o Sim, Brasil aqui em Brasília, né? Nós temos Brasília foi fundada, né, por cariocas, muitos cariocas que vieram no começo, né, mineiros também que vieram no começo, gente de todo o Brasil, mas principalmente cariocas. Tem uma vila em Brasília, como se fosse uma vila, né, que a gente chama, não é vila, não é bairro, que é o Cruzeiro, que é a cidade que a gente chama tipicamente cariocas que vieram para a construção de Brasília. Núcleo Bandeirantes também, que é a claro. cidade Núcleo Bandeirante, que é a cidade que veio os pioneiros de Brasília, os candangos. A gente chama de candangos as pessoas que vieram ajudar a construir Brasília, né? Tem os Candangos, olha pioneiros, aí. é, tem os pioneiros, que são os primeiros que vieram para Brasília, e tem Sim, os candangos que vieram ajudar a construir mesmo Brasília, né? Meu pai, interessante, inclusive, sim. o pai já é falecido, mas ele foi candango e pioneiro também. Fazia parte da Associação dos Nossa, Pioneiros de Brasília. Então, Brasília tem muitas histórias, né? Politicamente, muita gente foi contra, na época, que Brasília mudasse para cá, saísse do Rio de Janeiro e viesse para Brasília, né? Mas foi um sonho de JK. Ele falou que ia construir, que ia fazer 50 anos em 5, né? E ele cumpriu a promessa. Em 5 anos, Brasília foi inaugurada. É claro que não tinha muita coisa ainda, né? Óbvio. Mas realmente foi uma época de muito avanço no Brasil, né? E então sim, depois que JK morreu e que acabou o governo de JK, muita gente queria que a capital voltasse para o Rio de Janeiro, né? Mas como a sim. questão foi a idealização de um sonho, né? Que esse sonho foi concretizado o sonho foi tão forte que, apesar de toda a força política, eles não conseguiram voltar a capital para o Rio de Janeiro, e a capital foi aqui em Brasília, né? Então a gente até Interessantíssimo. Brasília tem o estigma de receber políticos de todo o Brasil, e aí carrega esse estigma de ser cidade política, né? Cidade dos políticos. Mas, na verdade, 99% dos políticos que trabalham aqui não são de Brasília, né? A gente tem a nossa Câmara Distrital, que é uma Câmara local, política também, mas a Câmara Federal tem pessoas do Brasil inteiro, Brasília tem 3, né? Então, realmente é a minoria dos deputados e Claro. senadores que são também. Então, assim, Brasília tem histórias muito bonitas. Quem vier em Brasília, eu sugiro conhecer a Ermida Dom Bosco, que é um local muito bonito, à beira do lago também, muito bonito. O Santuário Dom Bosco, na Catedral, o Santuário Dom Bosco, né? Que ele guarda relíquias de Dom Bosco também, as relíquias reais de Dom Bosco. E uma vez nós compramos um livro sobre a história de Dom Bosco, e nós temos o livro ali. Eu dei uma lidinha breve hoje no livro para ver um pouco da história de Dom Bosco, né?
E tem uma coisa muito interessante, porque eu sou gestor cultural, né? Trabalho com arte, com cultura, e tinha uma coisa que eu não sabia de Dom Bosco. Ele ficou órfão aos 2 anos de idade, perdeu os pais aos 2 anos de idade, foi criado pelos 2 irmãos, e aos 9 anos ele teve um sonho, que foi o primeiro sinal dele para seguir a religiosidade, né? Ele teve um sonho que dizia para ele o seguinte: torna-te forte e humilde, a seu tempo tudo compreenderás. Aprende com os saltimbancos dos circos ambulantes. Eu achei isso muito legal. Aprende com os saltimbancos dos circos ambulantes. Dá espetáculos ao povo e aos seus colegas. Conta-lhes histórias, conquista-lhes o coração, leva-os para a igreja. Olha que legal isso, com 9 anos, né? E depois disso ele fez muita coisa. Entre as profissões dele, ele foi alfaiate, foi ferreiro, foi encanador, foi tipógrafo. E só em 1841 que ele foi ordenado sacerdote mesmo, né? E aí, então, depois teve a visão de Dom Bosco, e Brasília hoje tem 60 anos e nasceu com a visão de Dom Bosco. É uma história muito bonita. Para quem quiser conhecer mais, pode procurar na internet, né? Visão de Dom Bosco, História de Brasília, que vai ter muita história legal lá para poder conhecer. Claro, eu agradeço. Primeiro